Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um santo dia que o Senhor fez para nós. Nós temos que dar valor a esse dia, porque é nesse dia que você pode fazer a diferença, fazer valer. O dia de ontem e todos os outros dias já passaram. O que você fez está feito, o que você viveu está vivido. Mas você pode viver um dia diferente hoje. Um dia com o Senhor, um dia fazendo aquilo que o Senhor se agrada, um dia com sabedoria. Alguém aí sabe o que é sabedoria? Alguém aí não sabe? A sabedoria, como diz a Bíblia, é temer ao Senhor, é fazer aquilo que é certo, é ter conhecimento do bem e do mal, discernir o bem e do mal. Sabedoria é viver de acordo. Sabedoria que eu falo segundo a palavra, porque tem a sabedoria humana, que é o saber mais do que o seu irmão, é o estar mais bem posicionado intelectualmente na sociedade. Mas a sabedoria da palavra fala que é temer ao Senhor. Seja sábio. Nós podemos dizer que a sabedoria, como a sabedoria humana, é o caráter, a característica daquele que é sábio. Aquele que tem um grande conhecimento, sábio. Igual Salomão. Salomão era um homem inteligente, mas ele pediu a Deus o quê? Senhor, me dê sabedoria para governar esse povo, porque ele sabia que sem sabedoria ele não ia conseguir. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. E nós temos que pedir sabedoria. E se nós formos procurar sabedoria de nós mesmos, a palavra fala que somos tolos. A sabedoria do homem é tolice diante de Deus. Mas a sabedoria dada por Deus ao homem que o teme é verdadeira sabedoria. E eu quero hoje, primeiramente, como eu sempre faço, agradecer cada um de vocês que tem deixado o like aí no trabalho, que ajuda muito, e que estão sempre comigo a cada trabalho, sem me deixar sozinho aí, né? Eu agradeço. No meio de milhares, tem algumas aí, algumas dezenas, até centenas aí que me acompanham fielmente. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Senão eu estaria falando sozinho, não é isso? Graças a Deus eu não estou. E o que a palavra de Deus nos fala a respeito da sabedoria para nos orientar? Guarde em seu coração, em seus corações, cada uma dessas palavras, e você será mais sábio e saberá buscar sabedoria. Eu sei que é difícil ficar comigo até o final, porque as pessoas querem sair visitando todo mundo, fazer um comentário pequenininho ali em cada trabalho, mas eu te convido a ficar até o final, porque nós vamos falar de sabedoria. E eu não acredito que você vai conseguir as mesmas palavras que estão aqui em outro trabalho hoje. Portanto, não perca sobre a sabedoria. Como adquiri-la, como aplicá-la, como viver sabiamente. Nós podemos começar aqui, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, não andais por aí como touros, vigiai conforme você anda, para que você seja sábio, adquirindo sabedoria, andando conforme a sabedoria, e não como um tolo. Por quê? Porque os tempos são maus. E aquele que anda de qualquer jeito é como um cego que anda sem saber para onde vai.
E certamente por andar em trevas ele vai tropeçar, vai cair, vai morrer, vai machucar, vai perder a sua vida e a sua vida eterna. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então a sabedoria verdadeira é o que eu falei. Você não consegue adquirir de você mesmo. Você vai adquirir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá sabedoria, lógico. Jesus Cristo te dá sabedoria, é óbvio. Deus te dá sabedoria, com certeza. Portanto, aqui ó, porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, peçais ao Senhor em oração, com fé, sem duvidar. Porque está escrito, aquele que duvida, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Vou repetir, aquele que duvida, ora, pede, depois fica assim, mas não tem jeito não. Eu orei, mas isso não tem jeito não. Não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Não sou eu que estou falando, tá? Está escrito. Não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Portanto, seja sua fé firme como a rocha. Eu não falo essa rocha da terra que dá uma martelada nela, ela quebra, não. Como a rocha que é Cristo. Firme, tenha certeza. Mas a sabedoria que vem do alto, é lógico que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Porque tem gente que se diz sábio. Vocês nunca me viram falar aqui que eu sou sábio. Em 4 anos que eu estou aqui, vocês nunca me viram falar que sou sábio. Porque quem sabe se eu sou sábio, se eu estou agindo com sabedoria, é somente o Senhor. Eu posso buscar sabedoria, o que eu faço. Eu tenho buscado e tenho melhorado, mas será que eu já sou sábio? Será que um dia algum homem possa alcançar esse grau de sabedoria pleno e falar assim, hoje eu sou um homem sábio? Salomão pediu sabedoria a Deus e ele foi o homem mais sábio da terra. E quantas tolices fez Salomão? Tanto é que ele mesmo reconheceu. Tudo que eu fiz foi vaidade debaixo do sol, ou seja, ele se arrependeu de tantas coisas que ele fez. Portanto, nenhum homem é plenamente sábio, mas todo homem tem o dever de buscar constantemente a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus. Mas essa sabedoria ela tem que ser pura. Essa sabedoria ela tem que ser pacífica, sem guerra. Se tem guerra na sua boca, se tem intriga na sua boca, se tem raiva, se tem inveja, você jamais está sendo ou foi sábio. Moderada, ter moderação naquilo que faz. Se é uma pessoa sem controle, ela não é moderada. Tratável, fácil de mexer, com certeza. Se não tem, você não é sábio. Se não tem fruto nenhum, não produz nada de bom, não é sábio. Sem parcialidade, tem que ser sábio, coerente. Saber o que está fazendo sem ficar medindo para a esquerda ou para a direita, escolhendo onde ser sábio. Tem que ser sábio em toda parte, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aquela sabedoria hipócrita, como os fariseus, né? Eram grandes homens para o povo, né? Não para Deus, mas para o povo eram grandes homens. Oravam nas praças, falavam palavras bonitas que o povo não conhecia, sabia ler lá em grego, latim, né? Hebraico, conhecia a Torá, conhecia a lei. Sábios, né? Mas só para eles, porque eram tolos. Eram homens soberbos e hipócritas. Tanto é que até Jesus falou com ele, né? Raça de víboras. Homens que fazem mais filhos do inferno do que do céu. Não deixam entrar no céu, não entram e nem deixam as pessoas entrar no céu. É triste ou não é?
pessoa acha que é sábio e não é. A pessoa sábia não é arrogante. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Todo mundo aí, sabe o valor que tem o ouro, né? Se não sabe, imagina. Mas a sabedoria é muito mais necessária de se adquirir do que o ouro. Porque o ouro fica na terra, quando você morre, fica aí. E a sabedoria te faz ter uma vida boa, uma vida plena com Deus. E quando você morre, os frutos daquela sabedoria, aquela vida coerente, com o caráter moldado, lapidado que você viveu, vai contar lá na graça. O homem será julgado pelas suas obras boas e também pelas suas obras más. Será julgado por elas. Portanto, é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro. E quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Ser prudente é calcular as coisas antes de fazer. É não fazer as coisas metendo os pés pelas mãos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Quem preocupa mais com o passado do que com o presente é tolo. Então, isso já é um passo para a sabedoria. É o que eu acabei de falar no começo. O dia de hoje é o dia de você fazer tudo diferente. Eu já comecei o dia, graças a Deus, já trazendo essa palavra para vocês. Eu acho que eu não poderia começar de maneira melhor do que lendo a palavra de Deus para você e fazendo um pequeno comentário santo dentro da palavra para você. Por que santo? Porque está dentro da palavra. Eu não posso ler aqui e depois falar, isso aqui está falando isso, mas agora eu vou falar o que eu acho, o que eu penso. Não. Eu falo com as mesmas palavras que aqui estão. Ainda com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sabedoria, saber tratar as pessoas, ser amável, ser temperado como o sal, porque o sal é o seguinte: muito estraga, pouco fica sem sabor, mas se põe na medida certa, fica saboroso e agrada. Portanto, sede como esse sal que agrada, esse sal que tempera. Seja como o sal que tira tudo aquilo que é ruim e traga aquilo que é bom, não de você, mas de Deus. Que é quando você prega para alguém, você lê para alguém, você fala para alguém das coisas de Deus, você está falando coisas com sabedoria, porque a palavra de Deus é fonte de sabedoria. Nunca fale de você mesmo, fale lendo a palavra e aplicando a palavra, porque a pregação é ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. A palavra tem que ir ao coração da pessoa que está ouvindo. A palavra não é para ser falada e atropelada. Da soberba só provém a contenda. Imagine, né? Uma pessoa soberba, cheia de si, ela não vai trazer outra coisa a não ser contenda e desentendimento. Mas com o que se aconselham, acha sabedoria. Os que sabem dar conselhos perante a palavra de Deus, perante os seus aprendizados da palavra de Deus, ele acha sabedoria para aplicar para as pessoas. A sabedoria dele? Não. A sabedoria da palavra, a sabedoria do alto. O que adquire entendimento ama a sua alma, porque a falta de buscar sabedoria, olha a importância de buscar sabedoria. Se você não busca sabedoria, não se importa com a sabedoria, mas antes usa todo o seu intelecto para adquirir outras coisas, arrogâncias, buscar prazeres, buscar diversões, buscar viver uma vida desordenada, sem freios, ladeira abaixo, o que vai acontecer? Caminhos de morte. Está escrito, aquilo que parece bom aos olhos, ao final, são caminhos de morte.
Parece bom, mas não são. Portanto, o que adquire entendimento, ele ama a sua própria alma. O que conserva a inteligência, achará o bem. Se ele conserva, ele está sempre buscando alimentar a inteligência, a sabedoria, tanto a humana como aquela que vem do alto, ele vai achar. Está escrito aqui, achará o bem. Por que ele vai achar? Porque ele é muito bom? Não, porque Deus é bom. Porque a misericórdia de Deus é boa. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. A sabedoria do homem é loucura. A sabedoria do homem, porque é uma sabedoria que vai ajudar muito ele aqui na terra, um homem sábio. Mas um homem que não busca a sabedoria do alto, contém-se, ele se contenta com a sabedoria da terra, ele viverá dela e morrerá nela, sem nenhum entendimento. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Tem que ter sabedoria até para falar. Ouça mais e fale menos. 2 ouvidos, uma só boca, para ouvir mais e falar menos. Está escrito em Provérbios. Aquele que fala demais se arrepende ou entra em confusão. Sabedoria. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Você é sábio? Você se considera sábio? Você tem buscado sabedoria? Prove no seu comportamento. Prove no seu dia a dia, com os de dentro da sua casa primeiro, depois com os de fora. Porque tem pessoas que são super amáveis com as pessoas de fora, mas dentro de casa é grosso, arrogante e às vezes nem conversa com os familiares, nem conversa com a mãe, com o pai, não conversa com a esposa, não conversa com o filho. É inimigo do filho, é inimigo dos vizinhos. Ainda que os inimigos dos vizinhos sejam seu inimigo, não seja inimigo deles. Se te cumprimentarem, você cumprimenta. Às vezes não vai te cumprimentar, você fica na sua, porque às vezes você vai cumprimentar e não vai responder. Isso também não é necessário. Mas se a pessoa, o dia que ele amanhece de bom humor, já viu aquelas pessoas que te cumprimentam o dia que quer? Cumprimente com um sorriso no rosto. Faça diferente dela. Seja melhor. Não melhor do que ela, superior a ela, mas seja mais mansa do que ela, mais amorosa do que ela, mais humilde do que ela. Nisso saberão que são meus, disse o Senhor Jesus, quando amardes uns aos outros. Essa é a verdadeira lei de Deus. Igrejas muitas vezes querem te pôr debaixo da lei. Vou provar. Você tem que dar dízimo. Está lá na lei de Moisés. Quer aplicar isso nas suas costas. Mas não quer aplicar sacrifícios. Não quer aplicar circuncisão. Né? Por que será? Só o dízimo que eles querem trazer do Antigo Testamento para suas costas. Tome cuidado com essas coisas. Aqueles que são amantes dos dízimos, os chamados lobos devoradores, os verdadeiros devoradores que usam gravatas, não gostam que eu fale isso. Mas eu falo, nós estamos debaixo da graça. Eis que nova lei vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perseguirão a mim, mas perseguirão também a vós. Mas tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Pai, tetelestai. Tudo está consumado. O véu foi rasgado de alto a baixo. A lei acabou. A lei só serve para nos mostrar o pecado. Se você querer cumprir a lei, você tem que cumprir a lei toda. E você vai viver debaixo da lei. E aí você vai estar negando o sacrifício de Cristo. Se você quer voltar para a lei, se Jesus já veio e já consumou todas as coisas, você quer viver debaixo da lei,
falta de sabedoria. Seja sábio, não deixe que te enganem e te roubem. Porque estão roubando o seu dinheiro, falando que Deus está mandando. Não acredite nisso. Vocês nunca viram falar disso aqui. E nem de placa de igreja, você não viu falar disso aqui. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que é sábio, ele vai fazer o quê? Ele vai escutar as palavras de Deus, colocá-la no seu coração, aplicá-la, e ele será então um homem prudente que estará com a sua casa sólida sobre a rocha, que é Cristo Senhor. E quem poderá derrubar essa casa? Seja sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, que são poucos. Vamos viver poucos. Nos ajude a ter essa consciência, Senhor, de que viveremos pouco e temos que viver com sabedoria, para que nós assim, Senhor, alcancemos um coração sábio. Vocês já notaram que tem gente que acha que nunca vai morrer? É forte, tem aí o auge dos seus 20, 30 anos, 35, uma saúde de ferro, praticamente nem gripou, não pegou esse vírus que teve aí. Como quem diz, eu sou tão saudável que eu nem peguei isso aí. Ele acha que aquilo é dele mesmo, ele ter escapado. Eu peguei 2 vezes, fiquei em estado grave. Os irmãos lembram aí. O vídeo que eu fiz depois que eu estava melhor, eu quase não conseguia falar. É realmente mortal. E o que acontece? Não confie nas suas forças, nos seus anos de vida, na sua juventude. Mas confie no Senhor, seja sábio. Vindo a soberba, tem gente que é soberba até na alma, virá também a afronta. Se eu sou soberbo, eu vou afrontar as pessoas. Mas com os humildes é que está a sabedoria. A sabedoria não está naquele que se acha, mas naquele que Jesus tem certeza. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Aquele que encontra a sabedoria, ele vai achar a vida. Se você é sábio, você vai achar a vida. Vai viver a vida plena em Cristo. E alcançará o quê? Por ser sábio, o favor do Senhor. Por que favor? Porque você não merece, porque eu não mereço. Sabe o que eu e você merecemos? Vou ser radical aqui, mas é dentro da palavra, tá? Se eu falar assim, Senhor, em oração, Senhor, me dá o que eu mereço. Me dá só o que eu mereço. Meus irmãos, eu caio morto na mesma hora. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E nós somos o quê? Todos nós, até as crianças, pecadores. Ah, mas as crianças são inocentes, mas tem o pecado original. Eles não são pecadores como nós adultos que faz as coisas pensando e faz maldade, né? Mas nascem com o pecado original. Portanto, é pela graça de Deus que nós vivemos. Portanto, não peçais ao Senhor, me dá o que eu mereço, mas me dá aquilo que a sua misericórdia e a sua graça quiser me dar. Porque eu sou dependente da sua graça, favor imerecido, da sua misericórdia. Dai-me sabedoria, em nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Senhor Jesus disse, alcançarás. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Já viu pessoas que falam assim? A voz do povo é a voz de Deus. Asneira, hein? Mentira deslavada, hein? Quando alguém falar isso para vocês, eu sou eu. Ou então falar assim, a voz do povo é a voz de Deus. Você fala para ele assim,
porque os meus pensamentos não são os seus, nem os meus caminhos iguais aos seus, diz o Senhor. O Senhor está acima de tudo. Quem é o povo para ter a voz de Deus? Quem é o povo? Vamos lá. Todos necessitam da graça, favor imerecido, a misericórdia, crer em Cristo, no sacrifício de Cristo, para ser salvo sem merecer, ser justificado e ser considerado justo para entrar no céu pelo sacrifício de Cristo. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, pourador, será transtornado. Aquele que é sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco os rejeita. Já viu pessoas que você fala o que eu estou falando aqui para ele e ele rejeita? Ah, esse rapaz conversa demais. Esse velho conversa demais. Esse homem conversa demais. O que conversa demais, e pode ter certeza que tem, é aquele que lê a palavra e astutamente distorce a palavra para aquelas pessoas que não têm sabedoria ainda, porque pode adquirir lendo a palavra, buscando de Deus. Ele aplica aquela palavra, ele explica aquela palavra e aplica aquela palavra para te colocar medo ou usar a sua ganância para que você dê o seu dinheiro para ele. Esse sim é um homem que pratica o mal com a palavra. E está assim, ó. O nome deles, falsos profetas. Mas dirão ao Senhor: Senhor, eu preguei em seu nome, eu curei, eu libertei, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor dirá para eles. Eles sabem disso, mas eles não acreditam, senão parariam com isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. A partir daí acabou para eles. Mas ainda dá tempo para eles, né? Os falsos profetas. A palavra de Deus fala por si mesma, você não tem que distorcer a palavra. Querer usar uma coisa lá do Antigo Testamento que era para o povo de Israel e jogar nas costas do povo hoje, para jogar uma pessoa que já anda em dificuldade, que ganha pouco, R$1.000 e poucos, 1.200, com os descontos pega 900, tirar ali 10% das pessoas para aplicar onde que só eles que sabem, que nunca falam. O sábio, Jesus não mandou fazer isso não, tá? Você fala que Jesus mandou, usa lá uma passagem, lá é mentira pura. Jesus mandou você amar o seu próximo, sirva o seu irmão. Jesus não mandou você pegar dinheiro e dar para entidades, para pessoas e para placas, para contas bancárias. Tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com sabedoria. Seja sábio, não seja tolo nem enganado. Ah, mas eu faço isso e tenho alcançado bênçãos. Quer dizer que você acha que se você der alguma coisa para Deus, Ele vai te recompensar? Você acha que Deus precisa de você? Você acha que Deus precisa do seu trabalho, do seu dinheiro? Você acha que Deus precisa disso? Deus é dono de tudo. Não se deixe enganar. Se você não gostar, é porque está te faltando sabedoria, porque tudo isso está escrito. Seja sábio, cuidado. Muitos virão em meu nome e enganarão a muito, que são esses que eu estou falando. E se possível enganarão até os escolhidos. Mas a mim não enganam, porque eu venho buscando sabedoria de Deus há tempos. Quando um homem fala, eu analiso dentro da palavra e falo: você é um mentiroso. Só não falo com ele. Sabe por quê que eu não falo? Porque não vai adiantar. Ele é amante da mentira. Ele é aplicador da mentira. Ele é devorador. A palavra fala cão guloso. Lobos, por que lobos? Porque em vez de ser, como quem diz, pastor de ovelhas, é o contrário. O lobo faz o que com a ovelha? Come até os pelos das ovelhas. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quem que é esse bom pastor? Homens. Você acha que ele vai dar a vida por você? Que dá a vida por você, deu a vida por você. Foi Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. Que seja o seu pastor, Jesus Cristo, Senhor. Não o alfa,
não outros. Pode até ouvir uma boa pregação, uma boa palavra, que tem homens que falam uma boa palavra, Deus usa, mas cuidado, não são todos. A maioria são enganadores. Seja sábio, só estou falando de sabedoria. Não seja cego espiritual. Não seja dominado pela lei, mas pela graça. Vamos lá. O Deus de meus pais, eu te louvo, ó Deus dos meus pais. Eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizemos saber este assunto do rei. Deus te dá entendimento para você saber pedir, para você saber o que pedir, para você saber viver. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Sabedoria vem do Senhor. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. O que cerrar os seus lábios, passará-se por sábio. Não tem entendimento ainda? Ouça. Se você estiver em um lugar onde tem muitas pessoas sábias, se você ficar calado e não souber nada, você vai passar como um dos sábios da mesa, porque não abriu a boca e falou o que não devia. Isso é mandamento, sabedoria. Eu não sei, mas eu ouvindo eu vou aprender. Eu vou cerrar os meus lábios, e não vou falar o que eu não sei e o que eu não devo. Portanto, se falar, fale o que a Bíblia fala. O longânimo, o que tem um ânimo longo, é grande em entendimento, mas aquele que é desanimado, precipitado, ele exalta a loucura. Seja de ânimo longo, não desanime facilmente. Seja sábio e creia que nessa vida curta, tem gente que fala que a vida é longa, pois eu falo ao contrário, nessa vida curta que nós temos, viva da melhor maneira possível. Faça valer a pena o dom da vida, mas você só vai conseguir fazendo isso adquirindo sabedoria para a sua vida. Honre ao Senhor, agradeça ao Senhor pela vida e ore pela sabedoria. Seja amoroso, caridoso e ajude aquele que precisa. Ajude, não tenha medo de ajudar, que vai te fazer falta, porque não vai, porque Deus é mais. Eu te agradeço por ter ficado até aqui. A paz de Cristo, sabedoria para você, sabedoria para mim da parte de Cristo nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Esse foi o trabalho de hoje do canal Alfa e Ômega, falando de sabedoria. Se eu desagradei alguém, eu peço perdão em nome de Jesus.